Cidade Entrevista. Um momento de debater os assuntos com análise imparcial do professor Marco Aurélio Freire. Apoio Água Santa Joana, a melhor do Brasil. Professor Marco Aurélio, bom dia, professor. Bom dia, Mário. Olá, né? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, também aqui no Manhã Cidade e no Momento Cidade Entrevista, né? Hoje, mais um debate, mais uma entrevista bacana que a gente vai fazer e com a política sempre fervendo, né, meu amigo? Professor, hoje o assunto vai ser política e transporte, né? Vamos conversar com um caruaruense que assumiu lá a presidência do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano por telefone, que é Matheus Freitas. Então, Matheus, bom dia, bem-vindo aqui pela primeira vez aqui na Rádio Cidade, desde que você assumiu aí esse importante cargo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Mário, bom dia, professor Marco, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Como eu sempre falo, Mário, no programa da rádio, sempre é um prazer poder explicar as ações do poder público do nosso estado, especificamente agora à frente do Consórcio de Transporte Grande Recife. Sempre é um prazer poder estar contribuindo com vocês da Rádio Cidade. Comece, professor. Vamos lá, Matheus, é um prazer falar contigo. A primeira questão, para deixar claro para o nosso ouvinte, o que é o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano, quantas cidades acaba abrigando e o número de passageiros que vocês são responsáveis todo dia aí na região metropolitana? Bem, o Consórcio Grande Recife, ele é uma empresa pública, basicamente formada pelo estado de Pernambuco, o município de Recife, o município de Olinda. E aí ele realiza a operação, ele gerencia a operação do transporte público da região metropolitana do Recife. A região metropolitana formada por 14 cidades. Então, Recife, Olinda, Jaboatão, Abreu e Lima, todas as regiões, todas as cidades, na verdade, que formam a região metropolitana do Recife. E aí é um sistema que, basicamente, ele transporta, em média, por dia útil, mais de 730 mil passageiros. Ele tem, hoje, em média, uma frota de 2.200 ônibus e também realiza por volta de 20 mil viagens por dia. Então, é um sistema bem robusto. É um dos principais sistemas de transporte do país. Então, tem São Paulo, tem Rio, tem Pernambuco também, e é responsável pelo transporte dessa quantidade enorme de pessoas que todos os dias saem de casa, vão para o seu trabalho, vão para a escola, vão atrás de serviços de saúde e que faz parte do nosso dia a dia, o transporte, não somente de pessoas, mas também de serviços. Ô Matheus, o grande consórcio, ele seria o equivalente proporcionalmente, claro, né, a MTTC aqui de Caruaru, a antiga Destra? Tem uma diferença, porque a MTTC em Caruaru, ela cuida do trânsito e do transporte. E a diferença da MTTC em relação ao Grande Recife é que o Grande Recife, ele basicamente cuida do transporte público e o trânsito, ele vai ser operacionalizado, gerenciado pelas diversas autarquias, companhias, empresas públicas de transporte de cada cidade. Então, por exemplo, em Recife a gente tem a CTTU, a Companhia de Transporte de Trânsito Urbano. Em Olinda também tem a Secretaria Específica da Área de Mobilidade, em Jaboatão, e aí para cada cidade o ente responsável pelo trânsito é o município, mas em relação ao transporte para Recife e Olinda, o Grande Recife, e em relação ao transporte entre as cidades da região metropolitana também é o Consórcio Grande Recife. Então a diferença é que o Grande Recife cuida do transporte e o trânsito é cuidado pelos municípios em suas específicas localidades. Olha só, Matheus, 700 mil pessoas, né, por dia, né, que vocês... E nós sabemos que o trânsito do Recife é
considerado um dos piores trânsitos do mundo. Não é? Isso afeta muito o transporte público por causa dos engarrafamentos, né, e das retenções. Como é que você está lidando com isso, com relação ao intervalo das viagens, com relação a esse problema, né, que o trânsito historicamente tem na cidade, mas ao mesmo tempo para dar mais conforto a 700 mil usuários aí que precisam desse transporte todo dia? Como é que está fazendo essa equação, meu amigo? É basicamente um trabalho em conjunto com os diversos entes públicos. Então aqui a gente tem relação não somente com a CTTU, mas também com as próprias empresas, autarquias, órgãos municipais de trânsito. Tem uma particularidade também aqui na região metropolitana, que é a presença do metrô. Então tem a Companhia Brasileira de Transporte Urbano, a CBTU, que cuida especificamente do transporte metroviário, em que há também uma integração física e temporal, não somente entre os ônibus, mas também com o próprio metrô e tem vários locais, os terminais integrados de passageiros. São aproximadamente 26 terminais que existem aqui na região metropolitana, que fazem conexão não somente dos ônibus, mas também conexões físicas com o metrô. Então, é basicamente uma grande conjuntura de órgãos multifederativos, municipais, estadual e da União. Então, cada um dentro de sua particularidade, claro. E aí, quando há necessidade de intervenção, de mudanças de gestão e planejamento, a gente conversa com um órgão específico, ou pelo menos com todos os envolvidos, de modo que a gente consiga identificar o problema, planejar ações, executá-las, receber o feedback, uma resposta sobre o que foi realizado e fazer isso de modo contínuo para que a gente sempre consiga melhorar a experiência do usuário frente à utilização do serviço de transporte público. Ô Matheus, o trânsito no Recife é um dos mais complicados, para não dizer um dos piores do Brasil. Né? Vocês chegam com um desafio muito grande, né? Que é gerenciar um órgão que cuida, né, de certa forma, do trânsito como todo, principalmente das empresas de ônibus, né, que circulam aí a maioria da população recifense, né? E num cenário que tem um governo do estado numa posição e o governo do município do Recife, que é o principal município, em outra, né, que é a oposição, que é no caso do PSB com o João Campos. Como é que dá essa relação de vocês com a Prefeitura do Recife, primeiro, para depois eu ir para a segunda pergunta? Bem, toda a parte de planejamento, no que diz respeito ao transporte público, o próprio Recife, ele é parte do consórcio, não somente Recife, mas também Olinda. Então, há uma diferença muito específica no que diz respeito à parte política partidária, vamos dizer assim, que tem sua importância, tem seu tempo, mas no que diz respeito ao controle do sistema operacionalmente falando, todas as decisões são tomadas de modo técnico, são tomadas de forma que o usuário não seja zelado no que diz respeito à operação. Então, é muito boa essa conexão no que diz respeito ao gerenciamento do sistema, a necessidades e ajustes que cada um dos governos ocorrem de planejar, mas que isso sempre é colocado dentro de um sistema e dentro de uma mesa técnica para ser tomadas as decisões. Então, essa parte de objeções, conflitos, não há tecnicamente falando. Matheus, e a segunda pergunta, né? O que é que vocês pensam para destravar essa região metropolitana? Né? Um dos assuntos mais abordados na campanha foi a criação do arco metropolitano, né? Que eu não lembro se Raquel, honestamente, Matheus pode até me ajudar nisso, e até o Marco Aurélio, se houve essa promessa de Raquel de avançar com o arco metropolitano. Mas vocês pensam o que sobre isso também? Então, essa parte dos corredores, que o pessoal comenta como arcos metropolitanos, é a infraestrutura em que o sistema de transporte metropolitana está colocado. Então, a gente tem os corredores norte-sul,
corredores leste-oeste, a gente tem as principais avenidas que são corredores, são a infraestrutura por onde passam as linhas troncais, que são faladas aqui do transporte público. Então, essas obras, elas são tocadas hoje pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Pernambuco, o DR, em que elas estão sendo continuadas, elas estão em pleno funcionamento no que diz respeito à obra, de modo que sejam terminados e proporcionem uma maior comodidade, vamos dizer assim, um corredor muito mais espaçoso, livre para os ônibus, exclusivo também no que diz respeito à velocidade e aumentá-la para o passageiro, para o coletivo. Então, essas obras estão sendo tocadas pelo Departamento Estadual de Estradas e Rodagem e, em concomitância, há também, por parte do Consórcio de Transporte Grande Recife, a diária modificação, ajuste das linhas para que sempre o usuário seja beneficiado e a gente possa melhorar o serviço de oferta de transporte. Matheus, você falou agora há pouco do metrô também. Metrô é um outro problema. Né? E esse é que é a moléstia mesmo. É de uma indignidade às vezes. Eu sei que a CBTU, Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, ela é do governo federal, mas você falou nos terminais integrados, né, nessa relação de trem com ônibus, metrô com ônibus. Queria perguntar um pouco sobre a CBTU, tanto o metrô como o trem do Recife, como é que está essa relação com essa empresa que é do governo federal e vocês do governo de Pernambuco? Está alinhado, está afilado ou tem problema? Tem um convênio que conecta basicamente o governo do estado, a CBTU, um convênio de cooperação técnica em que há todo o regramento da utilização do metrô e do sistema de transporte rodoviário do Grande Recife frente à utilização do usuário. Então também cheguei a ter até mesmo reuniões com o próprio CBTU durante a semana passada e também no que diz respeito às demandas, sempre também é algo tecnicamente falando, colocado em mesa, ajustado muitas vezes dentro da peculiaridade de cada órgão e quando extrapola, ou quando não é devido ao próprio Grande Recife, a gente repassa as demandas para o governo do estado, para que a secretaria específica, para que o órgão que possa tratar de determinado assunto que seja pertinente ao metrô, possa ser resolvido, mas que também há a conexão, há as reuniões, há uma interlocução, não somente com a própria CBTU, como também acontece com as outras cidades da região metropolitana. Ô Matheus, o governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, ele fez uma promessa interessante, né, que é ligar por meio do metrô a cidade de São Paulo a Campinas. E outro dia estava no Recife, isso lá quando a Raquel, né, ela ganhou a eleição, e até a Renata até dizia, rapaz, já pensava se a gente passou pelo metrô e Renata disse, se Raquel consegue fazer uma interligação do metrô de Recife para Caruaru, disse, rapaz, isso é meio impossível, acho que não teria condição. Aí depois eu vi a promessa do Tarcísio e é uma distância que é praticamente a mesma, né? Recife, Caruaru e Campinas e São Paulo. 100 quilômetros mais ou menos Campinas, São Paulo. Caruaru, 130 no máximo. Seria possível um projeto desse? E o que é que vocês pensam sobre a reativação da linha férrea, né? Porque durante muito tempo foi um corredor, digamos assim, importante, né? Para a interiorização do desenvolvimento. E depois, né, a linha férrea praticamente em Pernambuco ela foi deixada de lado. Então, basicamente, assim, isso é de uma pauta que não necessariamente está dentro do CTM, a gente cuidando aqui da região metropolitana transporte rodoviário, mas assim, a linha férrea hoje, se eu não me engano, ela está de posse da Refesa, né, vamos dizer assim, eu posso estar errado aqui, mas ela hoje não faz parte, ela não é de posse hoje do estado de Pernambuco, acredito eu, ele está de posse da Refesa, e aí existe, apesar da linha estar desativada, e aí eu não tenho informação específica e talvez nem tão correta sobre isso, mas há de ter uma conversa
para que isso seja viabilizado, eventualmente, uma conversa entre o governo do estado de Pernambuco junto também com a União, porque não se trataria inicialmente de transporte público, porque primeiramente ela deveria ser possível de ser trafegável, em termos de ativação, como é que está a situação dos trilhos, como é que está a utilização dos equipamentos. Tem também o próprio Instituto, o próprio INFAM também, que detém de poderes, de influência sobre a própria utilização da linha férrea. Então, é um assunto que envolve vários órgãos multifederativos, não somente do Estado, mas também da União. E aí eu não consigo me detalhar muito mais do que isso, Mário, mas em relação ao metrô, é uma pauta que faz parte do transporte metropolitano aqui, tem projetos, tem pautas dentro do próprio plano de governo da governadora, para que seja melhorado a oferta do serviço, não somente dos ônibus, mas também nos terminais, e aí os terminais são de posse do Estado de Pernambuco, para que sejam reformados, sejam melhorados, e aí a consequência disso vai servir tanto para os ônibus, mas também para o metrô. Matheus, a questão da segurança, sabe, nos ônibus, nos terminais, tá? Enfim, no sistema como um todo, né? Questão de assalto, furtos, né? Questão tanto do assalto ao cobrador, motorista, como também aos usuários. Como é que anda o esquema de segurança, né, para promover aí uma tranquilidade para todo mundo? Tem um grupo de trabalho específico da parte de segurança pública, em que o Grande Recife, ele é partícipe, ele tem parte nas pautas, na reunião, em que participam a Secretaria de Defesa Social, também com a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, o próprio consórcio de transporte metropolitano, o Grande Recife, e também empresas operadoras do sistema. Então, é um trabalho integrado, que ocorre também periodicamente reuniões com dados, pautas relacionadas à segurança pública dos usuários na utilização do sistema, em relação a assaltos, em relação a depredações, em relação a problemas relacionados à segurança pública, que são pautados e deliberados as soluções e que periodicamente são verificados, mostrados resultados, para que sempre o poder de polícia esteja presente para atender às necessidades da população novamente eu falo, dentro da utilização do sistema de transporte público. Então, isso ocorre de modo contínuo e é um trabalho integrado que ocorre entre o Grande Consórcio, o Grande Recife, a Polícia Militar e as secretarias envolvidas do Estado de Pernambuco. Ô Matheus, além de você, foi mais alguém aqui de Caruaru fazer parte do Grande Consórcio? Você levou uma equipe toda daqui ou você aproveitou gente aí também do Recife? Bem, basicamente o Grande Recife, ele tem seu corpo técnico, uma grande parte das pessoas que aqui trabalham, elas são concursadas daqui e são pessoas que são da área, especialistas na área de transporte e que basicamente já rodavam o sistema por aqui. Então, eu tenho certeza que deve ter algumas pessoas da área de transporte ou até mesmo de outras áreas de Caruaru que estão trabalhando, que foram possíveis serem colocadas no governo, mas por enquanto por aqui só estou eu de Caruaru. Agora, professor e Matheus, você pegou uma equipe que estava 16 anos com uma linha de pensamento, né? Mesmo sendo técnicos, isso. É uma diretriz, né, que já vinha... Um planejamento que já vinha sendo executado, né, um modelo de gestão que vinha sendo pensado, de repente vira a chave. Chega você com o pensamento da governadora Raquel, né, óbvio que deve ser o mesmo seu, ou então você vai entender o que é que Raquel pensa, e aí vai discutir com ela, e acho que quando foi feito o convite foi, olha, a gente vai ter que a gente pensa, isso, e vai colocar em prática, né, professor? E aí, para não ter aquele choque, né, de gestão, aquele choque de opinião, ou a intenção é essa mesmo, de dar um choque de gestão, de repente chegar, e como não assustar quem já está lá, né, que está 16 anos com o mesmo modus operandi. Exatamente, com o mesmo pensamento.
E aí, de novo, eu falo, Mário, como é muito mais fácil a conexão, a conversa entre técnicos, e aí a gente tem um instrumento de política pública escolhido, determinado pelo próprio plano de governo da atual gestão. É muito mais fácil de não somente dizer o que é que se procura fazer, mas também de direcionar os esforços para que o plano de governo seja cumprido. Então, apesar de ter assim, no plano de governo, algumas diferenças no que diz respeito a como será tocado, como será planejado, como será realizada a gestão, é muito tranquilo para mim a situação de poder explicar para as pessoas, porque está lá determinado no plano de governo, de modo que o serviço seja continuado e melhorado para a população. Isso aí é fato, a gente não pode, não há como, pelo menos nessa parte do transporte, não há como modificar da água para o vinho, vamos dizer assim, o serviço, mas também tem as peculiaridades do plano de governo, que fazem parte da gestão, que também serão acopladas à gestão do próprio órgão. Então é muito tranquilo poder continuar com a prestação do serviço, mas atrelado a isso, as pautas do plano de governo vão ser também realizadas. Matheus, o Grande Recife Consórcio tem plano para expansão? Você falou em 700 mil pessoas atendidas num dia, né? E tem planos para expansão para ajudar mais pessoas a confiarem no transporte público e até deixar o carro em casa, né? Que seria o ideal das cidades inteligentes, diminuir o uso do carro individualmente e aumentar o uso do transporte público. Eu sei que parece utopia hoje, mas a pergunta é: o sistema, o consórcio, tem essa meta também de ampliar o conforto e trazer mais gente para o sistema? Professor Matheus vai responder no próximo bloco a sua pergunta. Vamos para o intervalo. Matheus Freitas, né, presidente do Grande Consórcio Recife, responde depois do intervalo a pergunta aí do professor Marco Aurélio. A gente volta já. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Caixa, um banco gigante como o Brasil, mas com um olhar único para quem mais importa. Você. É por você que vive da força do seu trabalho. É por você que tem direito aos benefícios sociais. É por você que sonha com a casa própria. É por mais apoio a atletas e artistas. É por um país que acredita em mais diversidade, inclusão, sustentabilidade e muitas oportunidades. Caixa, é por você. É por um novo Brasil. Governo Federal. Retífica Moura, solução para o motor do seu carro em Caruaru. São mais de 18 anos trabalhando com os motores nacionais e importados. Linha leve e pesada, com alto padrão de qualidade e 100% de garantia nas peças e serviços. Tenha condições especiais, negociando diretamente com o dono. Fale com quem entende. Motores é com a Retífica Moura. Rua Gilberto Freire 22, Vassoural, próxima à UPA Estadual. Telefone WhatsApp 992889074. Peça já o seu orçamento. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na cidade, 11h32. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar.
Manhã Cidade. Estamos de volta aqui hoje recebendo por telefone o presidente, né, do Grande Consórcio Recife, Matheus Freitas. Ele que era presidente aqui da MTTC e agora exerce essa importante função no governo do estado. Professor Marco Aurélio, vamos refazer a pergunta aí ao Matheus? Perfeitamente. Matheus, olha, você falou em 700 mil pessoas atendidas todo dia pelo sistema, e a minha pergunta é sobre a expansão do sistema, né? Se vocês pensam uma forma de atender mais gente, né? Ajudar inclusive as pessoas a talvez deixar o carro em casa, confiarem mais no sistema público, e aquelas que também têm menos renda conseguir chegar ao transporte público. Tem planos de expansão da rede? Sim, a gente tem os planos no que diz respeito ao aumento da quantidade de usuários que utilizam o sistema, não somente na otimização das linhas, dos itinerários, das rotas, da oferta, né, basicamente, do sistema de transporte de passageiros aqui da região metropolitana, mas também com as próprias ações de políticas públicas voltadas para os usuários que têm dificuldade de locomoção, às vezes precisam de acompanhamento por parte de familiares para se locomoverem, mas também há também as ações voltadas para a própria melhoria da infraestrutura de trânsito da região metropolitana e nos diversos municípios, e aí que também envolve o próprio contato institucional com os órgãos de trânsito de cada município. Então, é uma pauta de modo contínuo que é tratada aqui. A gente enxerga que não somente a quantidade de trabalho, home office, mas também a própria pandemia desgastou muito o sistema no que diz respeito à quantidade de usuários que se utilizam dele, e também precisa de ações, políticas públicas para que o transporte seja melhorado, a infraestrutura rodoviária da região metropolitana seja melhorada e que venha a trazer mais passageiros para a utilização do transporte público, e a gente consiga aumentar essa utilização por parte da população. O Matheus, como é que funciona a questão dos subsídios, né, para as empresas de transporte aí na região metropolitana? É diferente, né, do que diz respeito aqui no interior? Tem uma peculiaridade. No período da pandemia, foi-se criada uma legislação no que diz respeito a manter a operação dos ônibus, e aí isso tomou uma proporção que envolve tanto o município do Recife, mas também as outras cidades da região metropolitana. Então, há uma legislação específica em vigor, que, se eu não me engano, tem até mesmo uma data de validade, e até esse período terminar, há a possibilidade de manter a operação do sistema de transporte, mediante também a uma contrapartida do governo do estado, mas que também é algo que também está em pauta no que diz respeito a como se utilizar melhor desses valores, e até mesmo otimizar a operação de modo que não se precise subsidiar o sistema. Então, é uma pauta que ela é tratada também com outras secretarias, não somente o CTM, e que está dentro dos planejamentos nossos daqui. A gente sempre está otimizando, sempre está revendo para, de novo, o que se procura é a melhor prestação de serviço possível para o usuário, de modo que a gente tenha um sistema metropolitano de transporte que atenda às necessidades do usuário. Matheus, os mais saudosistas vão lembrar que acho que até a década de 80 ali, Recife tinha bondes elétricos ainda, não sei se Mário chegou a lembra dessa fase que Recife tinha. E eu queria falar um pouco de combustível, né, de meio ambiente. A questão é, a frota hoje atual, ela está trabalhando com que tipo de combustível? Óleo diesel, biocombustível, enfim, tem carros elétricos. Tem previsão dos ônibus elétricos também. Ônibus elétricos também. Como é que está essa modernização da frota em si para o sistema e do combustível, né? De modo geral, basicamente, toda a frota é composta por ônibus de combustível do tipo diesel, então, motores de combustão interna. Mas, sim, não necessariamente dentro do CTM, mas há a possibilidade de colocação, de inserção de veículos de outros modais energéticos
mas não é o caso agora. A gente passou basicamente por esse período da pandemia, que até mesmo a própria reposição de ônibus, fabricação deles nos últimos anos foi afetada devido não somente à própria crise de semicondutores, a própria crise de combustíveis. Então, a parte de fabricação de novos veículos foi afetada, de modo que a gente até ao longo das várias cidades nos estados do Brasil tem dificuldade até mesmo de repor os ônibus a combustão interna, mas é algo que está dentro do radar, basicamente do CTM e do Estado, para que na possibilidade de inserção, colocação de veículos que venham a economizar mais energia e, claro, que isso culmine num transporte mais barato e eficiente para a população, isso sim é possível, isso sim é objetivo nosso. Bem, vamos... tem mais alguma pergunta? Não, tá bom. Matheus, obrigado pela participação aqui, né, nesse bate-papo com a gente, né, você tirou um tempinho aí da agenda, bater esse papo com a gente, a gente agradece, e quando tiver aqui pro Caruaru, dê uma passadinha aqui na rádio pra gente bater um papo presencialmente. Mário, muito obrigado, professor Marco, também muito obrigado. Como eu disse, eu gosto muito de poder estar dividindo as experiências da gestão pública com vocês, não somente por ser uma obrigação, né, por parte do gestor público, mas também de poder informar essas melhorias, essas atitudes que não somente o Grande Recife Consórcio de Transporte faz, mas também o próprio estado de Pernambuco. Tá bom, muito obrigado. A gente conversou com o Matheus Freitas. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu vou conversar com o professor Marco Aurélio sobre